Pessoal, hoje a gente vai aprender sobre o relevo terrestre. Então a gente vai ler aqui. As formas do terreno que percebemos na paisagem constituem aquilo que chamamos de relevo. O conjunto de formas da superfície terrestre apresenta altitudes variantes de terrenos inclinados, planos ou arredondados, que influenciam na ocupação do espaço e no desenvolvimento das atividades humanas. O relevo terrestre influencia a atuação da sociedade no espaço geográfico. Por isso, o estudo do relevo é essencial para o desenvolvimento das sociedades. Por exemplo, para abrir ruas ou construir casas e edifícios em certas áreas ou terrenos com limitações impostas pelo relevo, foram desenvolvidas técnicas de construção cada vez mais sofisticadas. Neste capítulo, vamos conhecer as principais formas do relevo continental, montanhas, planaltos, planícies e depressões. Então, aqui dá para ver só um desenho para falar o que a gente vai ver a seguir. Então vamos para o primeiro, que é as montanhas. As montanhas são formas de relevo de maior altitude e encostas íngremes, bastante inclinadas, na superfície terrestre. Um conjunto de montanhas recebe o nome de cadeia montanhosa ou cordilheira. Na América do Sul, aqui no nosso continente, a maior cordilheira é dos Andes, que fica no Chile. A cordilheira do Himalaia, localizada na Ásia, possui o ponto mais elevado. Perdão, gente, eu errei aqui. Aqui é dos Andes, ponto final. A cordilheira do Himalaia, localizada na Ásia, possui o ponto mais elevado do planeta Terra, que é o Monte Everest, com 8.848 metros de altitude. Gente, é muita coisa mesmo. Aqui está um desenho aqui da cidade pré-colombiana, Machu Picchu, no Peru, que está localizada a 2.400 metros de altitude, no topo de uma montanha que faz parte da Cordilheira dos Andes, tá? A Cordilheira dos Andes é muito grande, tá, gente? Ela é vários países aqui da América do Sul. A diferença entre altitude e altura. A altura é a dimensão de um corpo de sua base para cima. Já a altitude é a medida que nos permite conhecer a elevação das diferentes formas do relevo da superfície terrestre em relação ao nível médio do mar, ou seja, altitude zero. Veja na ilustração ao lado. A gente vê aqui a ilustração, a diferença entre a altura, a altitude e o nível do mar. Tá vendo? Se vocês quiserem até pausar o vídeo para ver um pouco. Então vamos seguir aqui. Então aqui tá mandando observar o mapa e as principais caldeiras montanhosas em alguns pontos mais altos da superfície terrestre. Então aqui a gente vê aqui a Cordilheira dos Andes, as montanhas rochosas da América do Norte, o Himalaia, o Monte Everest que acabou de falar, aqui no Alpes, na Europa, tem várias cadeias montanhosas no mundo, tá? Então vamos para os planaltos, que é muito comum aqui no Brasil. Os planaltos são superfícies irregulares, que podem ter formatos variados, como morros, serras e chapadas. Essas áreas sofrem mais a ação de agentes de erosão, como a água da chuva, os rios e os ventos, do que a ação de agentes de sedimentação. Os morros são formas de relevo com topos arredondados e altitudes entre 300 a 900 metros. Já as serras são formas geralmente alongadas, com fortes desníveis, cujas as altitudes podem variar de 600 metros a 3.000 metros de altitude. As chapadas são formas com escarpas e todo plano. São constituídas em grande parte por camadas de arenito e, em geral, situa-se em altitudes acima de 600 metros. Então aqui a gente vê o escarpa, desnível muito acentuado no relevo terrestre, lembrando em degrau. Então a gente vê aqui o desenho da altitude de escarpa.
Aqui é a fonte 2003. Aqui são as cidades, né? Os exemplos. Aqui no município de Santa Catarina. Aqui no município da Chapada de Diamantina, na Bahia. Agora vamos para as planícies. As áreas de planície geralmente apresentam superfícies pouco elevadas, sem grandes desníveis no terreno. A Amazônia também a gente pode lembrar. Geralmente estão associadas a processos de sedimentação, isto é, são áreas de deposição de sedimentos. Aqui a gente vê uma área do Brasil, na vista aérea do Rio Negro, na planície em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, foto de 2015. A gente vê aqui agora, a gente vai para depressões, que é um relevo bastante raro, não sei se tem no Brasil, acho que tem sim. As depressões são formas de relevo de altitude mais baixa do que a dos terrenos ao seu redor. As áreas continentais abaixo do nível do mar são chamadas de depressões absolutas. A mais conhecida delas é a depressão onde se localiza o Mar Morto, no Oriente Médio. Sua superfície encontra-se cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Outra área de depressão absoluta bastante conhecida ocorre na Holanda, ou Países Baixos, que também é conhecido. Quando as depressões estão em um nível mais baixo do que as dos terrenos vizinhos, mais acima do nível do mar, são chamadas de depressões